Sim, está gravando. Ok. Galera, bom dia, então. Eu sou professor de História, tá? Nós, na verdade, na disciplina de História, nós temos dois professores, tá? Sou eu, acho que vocês já tiveram aula com o Matheus, tá? Que é o outro professor de História. E eu sou, apesar de meu nome estar aparecendo aí como Thiago, mas acho que vocês devem ter percebido que todos os professores aparecem com esse nome, né? Por conta da conta que a gente utiliza, e em função da conta que a gente utiliza, que é a conta do Agarre, né? Que é a conta para a gente poder gravar, enfim, utilizar os recursos do Meet. E aí, todos nós utilizamos a mesma conta, né, mas nós não somos todos a mesma pessoa. Então, eu sou o professor Carlos Eduardo, tá? Já trabalho no Agarre já há alguns 2 ou 3 anos, acho que desde o início, na verdade, do Agarre, então, estou desde o início do projeto. E enfim, a gente, na disciplina de história, tá? Como nós temos muitos conteúdos, assim, na verdade, todas as disciplinas têm muita coisa para a gente ver, né? Mas em história, como a gente tem muitos conteúdos, a gente costuma fazer uma certa divisão, assim, né? Porque, enfim, o Matheus tem mais familiaridade, gosta mais de trabalhar determinados conteúdos, e eu tenho mais familiaridade, gosto de trabalhar com algumas outras questões, tá? Então, acho que vocês tiveram aula nas primeiras semanas ali, logo que iniciaram as aulas em março, né? Vocês tiveram aula com o Matheus sobre, acho que, pré-história, história antiga e tal. E o Matheus vai trabalhar mais nesses temas de história antiga, de Idade Média, essas questões mais, assim, de um passado mais distante, tá? E eu vou acabar trabalhando um pouco mais as questões relacionadas à história do Brasil e história contemporânea, tá? História mais recente. Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, assim, de história do Brasil, tá? E como é que funcionam as dinâmicas das aulas, então, né? Acho que vocês já devem ter percebido, assim, a gente utiliza sempre os slides, que depois a gente vai compartilhar lá no grupo com vocês, enfim, vamos colocar o acesso para vocês utilizarem lá a partir do grupo, tá? E, em geral, assim, no final das aulas, a gente gosta de sempre deixar algumas questões, de trabalhar algumas questões que são utilizadas no Enem sobre o conteúdo que nós trabalhamos em aula, tá? Então, é bem simples, assim, a ideia também, se sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar ou questionar alguma coisa, ao longo das aulas vocês podem utilizar, seja o chat, ou podem ativar microfone e câmera, enfim, para perguntar alguma coisa sem problema nenhum, tá? A chamada, gente, eu já coloquei ali, eu não sei se para as pessoas que entraram depois se ela vai aparecer, mas eu, de qualquer forma, eu vou colocar mais uma vez ali para vocês poderem ter acesso, caso não tenham ainda, tá? Mas lembrando sempre que vocês precisam só responder a chamada uma vez, tá? Não precisa responder nas outras aulas. Então, quem responder agora na minha aula não precisa depois marcar de novo, tá? Galera, vamos começar então, até porque a gente tem bastante coisa para ver hoje e os nossos conteúdos o nosso tempo não é tão longo, né? Então, para a gente não perder muito tempo e também não acabar atrasando, atrapalhando a aula de outros professores, tá? A gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a história do Brasil, ok? Beleza? Gente, deixa eu ver aqui. Foi, cheio os slides. Primeiro tema, assim, que a gente gosta de debater quando a gente fala de história do Brasil, tá, gente, é pensar um pouco os conceitos que estão por trás da história do Brasil, enfim, do início da história do Brasil, né? E uma das primeiras ideias, assim, que são apresentadas, infelizmente, para nós, tá, é a ideia do tal descobrimento do Brasil, né, que inclusive acho que foi por agora, 22 de abril, né, 22 de abril a chegada de 1500, a chegada dos portugueses na Bahia, em Porto Seguro, tá? Então a gente aprende normalmente na escola, lá nos primeiros anos e tal, a ideia de que o Brasil teria sido descoberto lá pelos portugueses, né? E aí a gente né, tem uma série de problemas nesse termo, né, de descobrimento, né? Primeiro porque ele dá a ideia de que não existia nada aqui que os portugueses descobriram, né? Enfim, até o uso... se explique melhor aí, que eu não entendi o que tu quis dizer. Mas o uso do termo descobrimento ele é um problema, tá? Primeiro, por quê? Porque tem essa questão de desconsiderar as populações. Até o uso das palavras são políticas. Perfeito. Essa é a ideia, tá? Em história e nas matérias humanas, nas ciências humanas, né, gente, a gente vai ver que palavras têm importância, tá? Que conceitos têm importância e que eles
não são usados ou selecionados por acaso, né? Os conceitos e as palavras, enfim, eles são selecionados sempre com alguma intenção. E essa ideia de descobrimento, ela também tem uma intenção por trás. Primeiro, a intenção de dizer que não existia nenhuma população, ou que não existia civilização, não existia cultura, não existia sociedade, nada aqui, né? O que a gente já sabe por várias pesquisas e vários trabalhos de historiadores, de arqueólogos, enfim, e antropólogos, que é uma mentira, né? Que a gente tinha civilizações riquíssimas aqui no Brasil, tá? E na América como um todo. Então, a gente vai ver, por exemplo, no caso da América do Norte, lá, né, a gente vai ter civilizações como a civilização azteca, aqui na América do Sul a gente vai ter a civilização inca, que é uma civilização riquíssima, com uma cultura muito, muito vasta, muito rica mesmo, né, a gente vai ver que no próprio Brasil a gente vai ter uma infinidade de povos indígenas, como a cultura Guarani, a cultura Xoclen, a cultura Caigangue, uma série de povos, assim, que habitavam esse território, que tinham costumes, tinham religião, tinham línguas, tinham culturas, enfim, tinham várias coisas que eram trazidas, né, e que eram carregadas por esses povos e que, de alguma forma, os europeus, quando chegaram aqui, tentaram apagar e colocar como se fossem algo, vamos dizer assim, inferior à cultura europeia. O próprio termo índio, né, que se utilizou inicialmente, ele já é um termo preconceituoso e carregado de desinformação pelos portugueses, né. Beleza, a Brenda falou, exatamente, Brenda, perfeito. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que se desfazer, assim, ao estudar a história do Brasil, de que o Brasil não foi descoberto, porque já haviam pessoas que tinham, entre aspas, descoberto o Brasil, que eram os povos originários ou os povos indígenas, tá? Então, gente, o termo mais correto que a gente costuma utilizar, mais recentemente, assim, é o termo conquista, né? Os portugueses conquistaram o território do Brasil dos indígenas, tá? Os portugueses invadiram o Brasil, os portugueses, mas o termo mais correto seria, de fato, a conquista, né? Porque eles, de alguma forma, conquistaram esse território. E conquistaram não só através da violência, às vezes parece sempre que foi um processo violento, né? Mas, numericamente, esse processo não faria sentido de ser violento pela simples razão de que haviam aqui milhões de indígenas e chegaram apenas, sei lá, centenas de milhares de portugueses, né, de europeus. Então, numericamente, se a gente fosse pensar, os indígenas teriam muito mais número para combater os portugueses, tá? Então, essa teoria de que foi tudo pela violência, pelo confronto, ela também não está correta, tá? Então, na verdade, foi um processo lento, gradual, e que foi, aos poucos, dizimando as culturas que aqui viviam. Tá? Então, foi um processo lento, foi um processo gradual. Não é um processo do tipo, os portugueses chegaram em 1500 e 1550 já era tudo deles, eles já dominavam tudo, já tinham acabado com todos os indígenas. Não, porque não foi um processo tão simples. É um processo histórico que é complexo, né? Apesar de, às vezes, a gente aprender em história determinadas coisas, aconteceu assim, mas não é que aconteceu num momento único, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? As mudanças de pensamento, mudanças de cultura, enfim, elas são lentas e graduais, elas não são automáticas e, enfim, rápidas de se acontecer, tá? Então, no processo da história do Brasil não foi diferente, tá, gente? Não é um processo rápido, simples e que levou, assim, poucos anos para acontecer, certo? Vocês já tinham pensado por esse lado, assim, da ideia de vamos dizer assim, questionar essa visão tradicional de chamar a conquista do Brasil de descobrimento? Vocês tinham pensado por esse lado? Sim, beleza. Ótimo. Fico feliz. Beleza. Show. Tá, vou adiante aqui, tá, gente? E aí a gente também se depara com uma outra questão, tá? Que é pensar o porquê que os portugueses foram os primeiros, por que os portugueses foram quem conquistaram o Brasil, né? E não outra civilização, outro povo, enfim, outra cultura europeia, né? Mas por quê? Porque Portugal é um país, primeiro, muito pequeno, né? Um país do tamanho de alguns estados do Brasil, até menor que alguns estados do Brasil, tá? E Portugal, ele é um país voltado para o mar. Ele praticamente fica dentro de uma quase como se fosse uma ilha, né, que é a Península Ibérica, lá junto com a Espanha, e que ele tem acesso, é rodeado por mar, tá? Então, o Portugal sempre teve vamos dizer assim,
uma cultura marítima muito forte, sempre se utilizou dessa cultura marítima de forma muito forte. E acontece que em Portugal, Portugal e Espanha, né, a Península Ibérica foi dominada por árabes, né, pelos muçulmanos por um longo período de tempo, por cerca de 700 anos, tá? E ao dominar a Península Ibérica, né, os árabes trouxeram vários elementos de sua cultura, mas eles também sempre foram, os portugueses sempre quiseram de alguma forma expulsar os árabes, né, da Península Ibérica. E nesse processo de expulsão dos árabes da Península Ibérica, ele acaba fazendo com que Portugal centralize a sua monarquia de maneira mais, vamos dizer assim, precoce, né, mais rápido do que outros países da Europa. Né? Então, a gente vai ter lá no caso da Revolução de Avis, que é justamente esse processo de consolidação do absolutismo. E o que é o absolutismo, professor? Pelo amor de Deus. O absolutismo, galera, é um regime, né, um sistema de governo, uma forma de governo, em que o rei tem poderes absolutos, né? E que a gente vai ter a figura do rei como uma figura quase que sagrada, assim, né? É aquela ideia mais clássica que a gente tem de rei, de rainha, sabe? De pensar que o rei manda em tudo, de que o rei tem plenos poderes, de que ele pode, por exemplo, definir leis, mandar prender, mandar soltar as pessoas, porque o rei, ele era a figura máxima, tá? Então, o absolutismo é essa ideia. Depois, mais para frente, a gente vai ver que o absolutismo começa a entrar em xeque, né? Começa a entrar em ser questionado, quando a gente vai ver o advento das ideias iluministas, mas isso aí é mais para frente, tá? Por enquanto, aqui cabe para nós entender que Portugal foi um dos primeiros países a, de alguma forma, buscarem a expansão marítima, né, por conta desse fenômeno de ter um absolutismo de maneira mais, assim, recente, tá? Mais recente não, mais precoce em relação aos outros países, tá? E aí, gente, eles queriam, de alguma forma, comercializar com as Índias, tá? Comercializar com o Extremo Oriente, né? E eles buscavam caminhos para fazer esse comércio, né? E os grupos mercantis, a burguesia portuguesa, né, queria de alguma forma negociar de maneira mais fácil, né, de chegar nesses espaços de maneira mais fácil, né, porque hoje em dia é muito simples a gente comercializar alguma coisa com outro lugar do mundo, né, fazendo essas comprinhas lá na Shopee, na Shein, sei lá, mas naquela época não era tão simples, tá? Então, para comercializar com alguém que estava do outro lado do mundo, a gente precisava conseguir transportar as coisas para esse lugar. Só que para transportar, a única forma possível era via marítima. Só que, né, a gente tinha várias questões aí por trás disso, né? Primeiro, a falta de conhecimento sobre todos os territórios, né? A falta de tecnologias, enfim, tá? Então tem várias questões por trás. Mas o que vale pensar aqui é essa precoce centralização monárquica de Portugal que levou a essa expansão marítima, né? Vamos lá. Galera, então, outra ideia ali, a questão do descobrimento, ela já começa a entrar em choque, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, gente, em 1494, o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, já estudaram na escola, né? De alguma forma, esse nome não é estranho, é familiar para todo mundo, né? Mas o Tratado de Tordesilhas, ele é o quê? Primeiro, ele é chamado de Tordesilhas porque ele foi assinado no município de Tordesilhas, tá? Mas o que acontece? Ele é uma divisão, tá, feita, né, com a ajuda da igreja, né, para dividir o novo território que se tinha encontrado. Em 492, a gente vai lembrar que lá o Cristóvão Colombo, né, os espanhóis chegam na América Espanhola, que é o quê? Na América do Norte, tá? Eles chegam de navio ali antes dos portugueses terem chegado ao Brasil, por exemplo, né? E aí eles tinham que dividir esse território, que é um absurdo, pensando do ponto de vista de que já existiam civilizações aqui e já eram proprietárias, né, que já viviam há milhares de anos, há centenas de anos nesses territórios. Mas eles dividiram esse território entre eles, como se fosse eles, sem perguntar para os indígenas, sem perguntar para as civilizações que viviam aqui se eles estavam de acordo com isso, tá? Mas eles fizeram essa divisão. E essa divisão faz com que a gente tenha, então, uma parte do território sendo colocada para os portugueses e uma parte do território sendo colocada para os espanhóis. É por isso, gente, que hoje, por exemplo, na América do Sul, a gente vai ter praticamente todos os países com o Brasil falando espanhol e somente o Brasil falando português, porque o território brasileiro ele era um território, a parte que cabia a Portugal
no Tratado de Tordesilhas. O território desses outros países, Argentina, Chile, Paraguai, Venezuela, sei lá, eram possessão da coroa espanhola, tá? E esse Tratado de Tordesilhas fez essa divisão. Sempre lembrando que eles dividiram sem perguntar para ninguém, eles dividiram por conta, tá? E porque eles tiveram que fazer isso porque começou-se uma disputa. Portugal, a Espanha conquistou uma parte, Portugal conquistou outra, daí começaram a discutir quem é que era dono do quê, e a igreja interviu e fez essa divisão, certo? Ajudou a fazer essa divisão. Beleza, vamos lá. Aí a gente vai ter, lembrando, eu já falei para vocês que em 1492 os espanhóis chegam na América, e em 1500, aí a gente está até, entre aspas, celebrando a chegada dos portugueses lá em 22 de abril, como eu falei para vocês, tá? Eles chegam em 1500 no Brasil, tá? No litoral sul da Bahia, né? Na cidade que hoje é chamado, né, de Porto Seguro. Gente, essa chegada ela é simbólica, tá? Porque parece para nós, assim, sempre quando a gente estuda, que eles aquela história lá de que eles chegaram de alguma forma sem querer, que eles se perderam. Essa história não é verdade, tá, gente? Eles estavam procurando novos caminhos para chegar até as Índias, tá? Uma nova rota por conta dos problemas que eles estavam tendo, tá? E aí eles acabaram fazendo esse contorno da costa brasileira, e o próprio Tratado de Tordesilhas já desmente um pouco essa história de que foi por acaso que eles chegaram aqui no Brasil. Não é verdade, tá? Eles já sabiam da existência do Brasil. Então, eles partem de Lisboa, tá? E vão fazer esse aqui, e chegam em Porto Seguro, tá? Eles vão costeando, né, a costa brasileira e desembarcam em Porto Seguro. O que talvez eles não soubessem, tá, gente, ou pelo menos não imaginassem, é que existiriam ou que existiam outras pessoas vivendo aqui. Isso foi de fato um espanto, né? Esse encontro com os indígenas para eles foi algo de alguma forma que talvez eles não esperavam, tá? Isso sim, mas a chegada ao Brasil não foi por acaso, não foi porque eles se perderam, aquela história que às vezes a gente aprende lá na escola, tá? Galera, uma das primeiras coisas que eles percebem ao ter contato com os indígenas, primeiro é que eles não falam o mesmo idioma, que eles são pessoas de cultura completamente diferente, tá? E eles já querem, de alguma forma, converter esses indígenas e torná-los católicos, né? Porque Portugal era uma monarquia católica. Então, eles querem, de alguma forma, transformar os indígenas em católicos, tá? E, para isso, eles vão se utilizar de uma congregação, de uma ordem religiosa, né, que é conhecida como Companhia de Jesus. A gente popularmente chama de jesuítas, tá? Os jesuítas, os padres jesuítas, foram os que ficaram responsáveis por fazer a conversão dos indígenas e torná-los católicos. Depois a gente vai ver que isso vai gerar uma série de problemas, tanto entre os indígenas com os jesuítas, quanto entre os jesuítas e a coroa espanhola e portuguesa, tá? Mas isso é questão para um pouquinho mais para frente, tá? E qual é o primeiro? O primeiro, na verdade, assim, o Brasil não foi uma coisa que interessou tanto aos portugueses no início, tá? Os portugueses não se importaram muito com o Brasil, porque os portugueses eles estavam procurando, além de novas rotas, eles estavam procurando o quê? Ouro. Eles queriam encontrar no território brasileiro ouro, certo? E para procurar ouro, eles, na verdade, para encontrar ouro no território brasileiro, a gente vai ver que na praia, né, que foi onde eles chegaram primeiro, né, não tem tantas jazidas e minas de ouro, tá? Agora, para encontrar ouro, vai ser um processo posterior, quando eles avançam e saem um pouco do litoral e vão em direção ao oeste brasileiro, né, mais em direção à parte central do território do Brasil. Aí que eles descobrem as Minas Gerais, Goiás, e esses territórios que aí sim vão ter várias minas de ouro. E aí a gente vai ver que isso vai causar uma outra questão mais para frente, tá? Esse processo todo de chegada no Brasil, assim, a gente pode chamar de uma primeira globalização, que é um conceito que vocês aprendem muito na geografia, que se fala muito na geografia, né? Que a ideia é essa de um encontro de culturas, tá? Por mais traumático e problemático que tenha sido esse encontro entre portugueses e indígenas, a gente vai ver que esse processo, ele foi extremamente, assim, de alguma forma, enriquecedor do ponto de vista cultural, tá? Porque se aprende muitas coisas nesse processo, tá? Os portugueses pegam muitas coisas dos indígenas, tá? Então, assim, enriquecedor é até uma palavra meio, assim, vamos dizer assim, entusiasta de se falar, tá? Porque, na verdade, não foi tão enriquecedor, ele foi, na verdade,
até assim um roubo da cultura, né? Porque muitas coisas que os indígenas faziam foram pegas pelos portugueses e utilizadas para, enfim, para suas sociedades, enfim, tá? Um dos hábitos que a gente tem até hoje, por exemplo, que não era um costume muito comum para os portugueses, é o hábito de banho, tá? Os portugueses não eram adeptos, assim, a tomar banho diariamente, né? E os indígenas, por conta das condições climáticas e geográficas do Brasil, eles eram pessoas que costumavam tomar banho diariamente por conta da abundância de rios, de água, enfim, no Brasil. E também pelo clima, né, ser um clima mais quente, mais tropical. Então, essa foi um aprendizado dos indígenas, dos portugueses, tá, dos europeus com os indígenas, tá. A gente vai ver que, na verdade, esse aprendizado até hoje é meio relativo, né, porque as pessoas que já visitaram a Europa devem saber que, na verdade, assim, o banho não é um forte deles, tá. Mas, enfim, tem várias outras questões importantes assim, que a gente poderia falar que foram criadas e conhecidas a partir desse contato. Hábitos alimentares também, alguns tipos de alimentos que os indígenas nunca ouviram falar, aliás, que os europeus nunca tinham ouvido falar, foram introduzidos na alimentação europeia a partir do contato com os indígenas. Tá? Vamos lá, beleza. E aí, no início, assim, como eu falei para vocês, os portugueses não deram muita bola para o território do Brasil, e eles perceberam também que era um território muito grande, e que seria um problema deixar esse território, assim, vamos dizer, muito solto, né, porque outros povos poderiam querer invadir esse território, né, as pessoas que viram os outros países, como a França, como a Inglaterra, que viram lá a Espanha e Portugal, de alguma forma, liderando esse processo de conquista, né, dos territórios, aqui na América, começaram a se preocupar, olha, esses caras aí de Portugal e da Espanha vão ficar muito ricos com essa história, e a gente precisa ter alguma parte nisso. E começaram a tentar invadir, então, o território brasileiro. Principalmente os franceses, tá? No início. Depois a gente vai ver que os holandeses também vão conseguir, de fato, invadir o Brasil. E aí, em 1530, então, o rei de Portugal define uma forma de dividir o território brasileiro e de alguma forma, tentar ocupá-lo, né, de tentar trazer pessoas para viverem no Brasil, né, no território que hoje a gente chama de Brasil, né. E ele cria o sistema que a gente chama de capitanias hereditárias, tá, que é uma divisão do território, como a gente está vendo ali no mapinha, né, na imagem, dividiu o território em várias capitanias, que é, na verdade, até hoje, assim, é o embrião, o primeiro ideia que a gente tem, por exemplo, dos estados, né, que hoje a gente sabe que a divisão do território brasileiro é em estados, né, então vai ter Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e tal. Essas divisões, elas são originárias das capitanias hereditárias, tá, porque o território brasileiro, como ele era muito grande, ele precisava ser dividido para ter uma melhor organização, certo? E a gente vai ver que o mapa aí que está aparecendo para vocês, ele não conta com várias partes aí que hoje são território do Brasil, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele está, né, assim, fora do mapa, né, ele não está dentro das capitanias hereditárias, ele não era um dos territórios originais. Depois, quando a gente vai ter a expansão do território, saindo do litoral e indo em direção mais ao centro do país, a gente vai ver aí sim a criação, né, desse território, assim, a utilização mais efetiva desse território do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tá? Esse território aí, ele foi alvo de disputas muito fortes e muito profundas entre portugueses e espanhóis, ok? Gente, então, as capitanias, assim, na verdade, elas eram o quê? Elas eram uma doação da coroa de Portugal, tá? Para pessoas particulares, né, que tinham que ter dinheiro, né, e tinham que ter, assim, uma certa habilidade em administração para administrar esse território. Então, vamos dizer lá que tu é um amiguinho do rei, que tu é uma pessoa importante, um político importante de Portugal, enfim, uma pessoa importante no país, você vai receber, então, como doação, um território gigante, imenso do Brasil, e tu vai ser o dono daquele território. Só que tu vai ter que ter algumas contrapartidas. E quais são as contrapartidas? Tu vai ter que, de alguma forma, fazer a proteção desse território, né? Tu vai ter que ter um exército, entre aspas, ou uma certa segurança para esse território contra as invasões de países estrangeiros, né? E tu vai ter que, de alguma forma, organizar a ocupação desse território, achar alguma forma de trazer pessoas para viverem nesse lugar e tal, e achar formas
sustentar esse território, né? E aí acabava que esse sistema ele não dava muito certo, né? Só teve duas capitanias que, de fato, elas foram, assim, vamos dizer assim, tiveram algum sucesso, que é a capitania de São Vicente, tá? Que essa capitania de São Vicente pega o território de onde hoje é, por exemplo, São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? Uma parte do Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo. E a capitania de Pernambuco, que abarca ali uma série de estados do Nordeste, tá? Como Pernambuco, como o próprio Ceará e uma parte da Bahia também, tá? Então, a capitania... as duas capitanias que tiveram algum sucesso foram essas duas, tá? As demais, gente, não tiveram muito, assim, vamos dizer assim, não deu muito certo, tá? Primeiro pela grande distância, né, dos territórios, tá? E também por conta da falta de preparo mesmo desses capitães donatários, que eram os donos, né, das capitanias hereditárias, em conseguir se organizar, tá? E aí, gente, o que o governo português decide fazer? Então, instituir um tal de governo geral, tá? Que ele vai tentar fazer em 1548 esse governo geral, né? Vai instituir um governador, como se fosse um representante do rei, né? No Brasil, para governar o território brasileiro. E ele governaria todo o território e não mais essas divisões em capitanias, né? E aí, gente, eles definem, então, que o governador em geral vai ser o Tomé de Souza, que é esse senhor bonitinho aí que está na pintura aí, na imagem, né, no slide, tá? E a gente vai ver, então, um esforço, né, do governo geral em difundir pelo país os engenhos que são as formas de cultivo de açúcar, né, principalmente no Nordeste do Brasil, e esses engenhos a gente vai ver que utilizavam como mão de obra prioritária ou majoritária a escravidão, e aí é o segundo assunto da nossa aula, né, que é falar um pouco sobre o processo de escravidão. E a gente vai ver o surgimento, a criação das primeiras cidades do país, tá? Então, as primeiras, os primeiros municípios, né, vão ser criados a partir dessa ideia do governo geral, né? Então, a gente vai ver os primeiros municípios surgindo lá na Bahia, depois a gente vai ter algumas coisas aqui na capitania de São Vicente, em São Paulo, né? E a gente vai ver, então, essa modernização, essa organização melhor do território brasileiro, depois do fracasso das capitanias hereditárias, ok? Então, já gravem essas duas questões, tá? Primeiro, o Brasil foi governado no sistema de capitanias hereditárias, que é hoje, vamos dizer assim, um embrião, um início, né, da ideia dos estados que a gente tem até hoje no Brasil, né? E depois, por conta do fracasso desse processo, a gente vai ter o surgimento do governo geral, que é esse governo a partir do Tomé de Souza. Galera, alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Estou falando muito rápido, muito devagar, enfim, tudo bem? Tranquilo? Não me deixem só. De boa? Tá, beleza, então. Galera, a gente tem aqui um quadrinho, tá, que a gente gosta sempre de trazer nas aulas, que é com assim, uma divisão dos ciclos econômicos da história do Brasil, tá? Porque tem várias formas de a gente enxergar a história do Brasil, tem vários olhares que a gente pode dar, a gente pode enxergar a partir da escravidão, a gente pode enxergar a partir da economia, a gente pode enxergar a partir da política, enfim, de várias formas, tá? Mas, assim, tem uma forma que é bem clássica e bem utilizada pela historiografia, pelos historiadores, tá? Que é a partir da economia, né? Dos ciclos econômicos, que é o que a gente chama, tá? A gente vai ver que ao longo do tempo foram se mudando, assim, foram se alterando, né? As formas os modelos econômicos, os principais produtos produzidos, né, no Brasil. A gente vai ver que no início, tá, a principal atividade que era utilizada, né, era o escambo lá, que era aquela troca com os indígenas, né, que é o início mesmo da colonização do país, né. E aí o principal produto, né, era o tal do pau-brasil, que hoje em dia a gente praticamente nem tem mais no nosso território essa árvore que dá nome ao nosso país. Tá? É uma árvore em extinção, assim, uma espécie de árvore, né? Não sei se dá para chamar assim, né? Não entendo muito de biologia, ciências, enfim, mas é uma árvore que hoje em dia a gente não encontra mais facilmente no território. Mas no litoral atlântico, né, que é
praticamente todo o território brasileiro é coberto pela Mata Atlântica, Mata Atlântica no litoral, né? Ele era coberto por essa árvore, que foi a primeira, assim, primeiro produto, né, que os portugueses se interessaram no território brasileiro. Já que não tinha ouro, eles se interessaram pelo pau-brasil. E por que era interessante o pau-brasil? Porque ele produzia uma coloração vermelha, que era utilizada para tingir roupas, enfim, outros produtos na Europa. Né? E era bem difícil de encontrar a coloração vermelha na natureza, então quando se tinha algum produto que desse isso de forma natural, era muito requisitado. Tá? Então esse foi o primeiro ciclo econômico, que foi basicamente no século XVI, ali, né, no primeiro contato entre os indígenas e os portugueses, ok? Logo depois, gente, a gente vai ter a substituição quando a gente vai ter o governo geral, né, a gente vai ver o início dos engenhos de açúcar, né, que é o primeiro produto, assim, principal produto a ser produzido no Brasil, né, as grandes lavouras de açúcar, né, de cana de açúcar, que elas, de alguma forma, elas eram mais, assim, fortes, né, no Nordeste brasileiro. E por que elas eram bem produzidas no Nordeste brasileiro? Por conta do clima, né. O clima no Nordeste brasileiro propicia, né, a plantação de cana-de-açúcar em função do calor, do sol, enfim, do clima tropical, tá? E a principal mão de obra utilizada nesse processo era, então, a mão de obra de africanos escravizados, certo? E a sociedade, então, vai ter uma divisão, que ela vai se tornar uma sociedade mais rural, né, e sem mobilidade social, uma sociedade estratificada, ou seja, que as pessoas que estão numa posição social, elas dificilmente vão ascender ou mudar de lugar social. Por quê? Porque a maioria da população que vivia aqui no Brasil durante esse período era uma população escravizada, e escravos não tinham a condição de ter uma mobilidade, tá? Ou era muito mais difícil, certo? Depois a gente vai ter a inserção do fumo, por exemplo, tá? Que era basicamente a produção de tabaco, enfim, que foi uma coisa que foi bem difundida a partir do século XVII, tá? E também vai se utilizar basicamente da mão de obra escrava, certo? Aí depois, gente, a gente vai ver uma mudança, uma certa mudança, né? A gente vai ter antes o Brasil mais focado no Nordeste e no Norte, tá? E depois a gente vai ver uma certa, vamos dizer assim, uma descida, né? Que é quando a gente vai ter a inserção, por exemplo, do mercado de pecuária, né? E por que a gente vai ter essa mudança, né? Porque a pecuária, né? A produção de carne, de bois, enfim, ela vai ser utilizada basicamente para abastecer o próprio mercado interno. Por quê? A cana-de-açúcar, a gente chama que é uma economia, monocultura, né? Por que é monocultura? Porque ela produz, numa lavoura de açúcar, só açúcar. Ela não produz outras coisas, né? Só é produzido o açúcar. Assim como depois a gente vai ter o café também, tá? Mas, então, para abastecer a lavoura de açúcar, a gente vai precisar de outras plantações em outros lugares para poder ter, por exemplo, alimentos, enfim, para poder produzir o açúcar, certo? Então, a pecuária, ela vai servir como um abastecimento para as grandes lavouras de açúcar, tá? E essa aí já começa a ter uma certa mobilidade, porque começa a se utilizar um pouquinho a mão de obra livre, tá? Mas, assim, pouquinho, tá? Entre o século XVII e o século XVIII. E por fim, gente, no século XVIII vai ter o que a gente chama de corrida do ouro. E aí muda-se completamente o olhar. O Brasil sai um pouco do litoral e começa a viver mais nesses outros lugares. Aí, onde hoje, né, são os estados de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, tá? E esses estados vão ser encontrados o quê? As minas de ouro. E aí começa-se uma corrida pelo ouro, e aí, né, a gente vai ver uma mudança completa, assim, da economia brasileira. E, de novo, a mão de obra escrava utilizada. Então, assim, por mais que a gente tenha vários produtos que foram comercializados no Brasil, ao longo dos séculos foram se alterando, depois a gente vai ver que no século XIX o café vai ser inserido como o principal produto do Brasil, mas tem um produto que nunca deixou de ser utilizado no Brasil, e sempre foi o líder, assim, na questão econômica, o que mais gerou riquezas para a coroa portuguesa, que foi a escravidão. É o negócio mais lucrativo da coroa, porque a gente vai ver que a mão de obra utilizada ali ao longo de praticamente todos os ciclos econômicos sempre foi a de trabalhadores escravizados, certo? Então a gente não pode perder de vista que a escravidão é um ponto central da história do Brasil, que a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Beleza.
Galera, a gente vai ter uma questão aqui no Brasil, tá? Que é a questão do século XVII, a invasão holandesa. Os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, tá? E eles invadiram por quê? Em função, primeiro, que eles tinham algumas colônias na América Central e eles produziam açúcar nessas colônias, e eram os principais produtores de açúcar do mundo. E eles queriam, de alguma forma, dominar esse mercado da produção de açúcar, e o grande rival desse mercado da América Central, né, era justamente o Nordeste brasileiro. Então, eles queriam dominar o Nordeste brasileiro para tentar dominar todo o mercado de açúcar e, com isso, não terem concorrência, tá? E eles conseguiram esse domínio do Nordeste brasileiro, principalmente porque, primeiro, pelo que a gente já tinha visto lá no início, de que o território brasileiro é um território muito grande e que é muito difícil de controlar, né? Hoje já é um pouco complexo, né? Mas hoje a gente tem várias formas, né, de organização. Mas naquele momento, sem, né, muitas tecnologias, era ainda mais difícil, tá? E ainda, para agravar esse problema, Portugal e Espanha começam a entrar numa disputa lá na Europa, e começa o período que a gente chama de União Ibérica, que é o quê? O período em que tanto Portugal quanto Espanha foram dominados por um mesmo rei, tá? Porque eles entraram em disputa, enfim, e acabou-se que o rei de Espanha dominou também, controlava também Portugal, certo? E aí, gente, os holandeses acabam se aproveitando desse processo e acabam dominando algumas capitanias, né, o que a gente conhece hoje por alguns estados, né, Pernambuco, uma parte da Bahia, né, e eles praticamente pegam todo o litoral do Nordeste e conseguem, de alguma forma, né, dominar esse território, certo? E os portugueses, ao longo de todo o período do domínio holandês, tentando entrar em guerra contra os holandeses para expulsá-los. Mas Portugal ainda era muito distante do Brasil, tinha pouco efetivo, né, de exército, enfim, para conseguir fazer esse processo de expulsão. Então a gente vai ver que os holandeses, eles produzem uma série de mudanças, de alterações no território brasileiro, né? E algumas dessas alterações, elas têm a ver com a inserção de uma nova religião, né? Que é o calvinismo, que era uma religião holandesa, principalmente, tá? E que a gente vai ver também uma perseguição aos católicos, né? Uma perseguição aos cristãos que viviam aqui no Brasil, aos católicos principalmente, tá? E aí a gente vai ter uma série de problemas, né? Porque a população de Pernambuco, de alguma forma, assim, não gostava muito da presença dos holandeses. Mas não é porque eles amavam os portugueses, mas porque os holandeses começaram a criar um sistema de tributação de alguma forma um pouco mais, assim, severa que a forma de tributação que era utilizada pelos portugueses, e isso prejudicava o negócio dos grandes engenhos de açúcar do Nordeste do Brasil. Tá? Então, começa-se um processo todo para tentar expulsar, né, os holandeses. Mas os holandeses também trouxeram algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a urbanização, né? Porque o Brasil ainda era um país extremamente rural, mas os holandeses já começaram, de alguma forma, a criar cidades, e cidades mais, assim, urbanizadas, mais estruturadas, como a gente já tem hoje. A gente vai ver a criação, por exemplo, de Olinda, né, que tem esse nome justamente em função da Holanda, né, então teria essa ligação, e o governo do Maurício de Nassau, que é o principal, assim, o mais lembrado dos holandeses, né, que ocuparam aqui o território brasileiro, produziu essa urbanização e essa criação de cidades, enfim, também vieram vários intelectuais da Holanda, enfim, para o Nordeste brasileiro, tá? Mas, em 1654, então, a gente vai ter o episódio chamado de Insurreição Pernambucana, né? E esse processo é um processo de expulsão dos holandeses, tá? Então, os holandeses, pela primeira vez, o Brasil consegue formar uma espécie de exército, enfim, né? Juntando tanto escravizados quanto indígenas e também portugueses para, de alguma forma, expulsar os holandeses do Brasil, o que eles conseguem fazer, né? E aí Portugal retoma o controle do Nordeste brasileiro, e aí a Holanda acaba ficando somente com as suas possessões lá, com as suas posses na América Central, certo? Então um período da história do Brasil assim bem interessante, né? Porque o Brasil poderia ter sido, uma parte do Brasil poderia ter sido dividida aqui, né? A gente poderia hoje falar de dois países, o Nordeste sendo um país mais de influência holandesa e o restante do Brasil de influência portuguesa, né? E também as consequências desse processo a gente teria que avaliar se acontecesse mesmo. Mas o que aconteceu é que os portugueses conseguiram retomar o controle do Brasil, tá?
Beleza, vamos adiante. E aí, no século XVIII, XVII, aliás, desculpa, a gente vai ver um processo que é conhecido como bandeirantismo. O que é esse processo de bandeirantismo? Lembrando sempre que a colonização do Brasil ela começa pelo litoral, né? O litoral brasileiro foi a primeira e a parte mais, assim, longamente, né, ocupada pelos portugueses. Mas aí, a partir do século XVII, começa-se a tentar descobrir o que se tinha para além do litoral. Começa-se a ir mais para dentro do território, incursões para dentro do território. E essas incursões elas eram feitas basicamente por pessoas que tinham a função de tentar trazer indígenas, né, porque os indígenas do litoral já eram, de alguma forma, familiarizados com os portugueses, né? Portugueses lá, quando dominaram o território brasileiro, eles dominaram por quê? Porque, primeiro, as várias populações indígenas que tinham no Brasil, elas eram diferentes entre si, né? E eles acabaram, de alguma forma, se aproveitando dessas diferenças para fazer o quê? Para dominar, né? Os portugueses acabavam minando o conflito que se tinha entre, sei lá, guaranis e xoclengues, e acabavam fazendo com que essas tribos entrassem em choque, né? Galera, o que acontece? Esse bandeirantismo ele tinha o objetivo de fazer o quê? Fornecer mão de obra indígena para os engenhos de açúcar, né? Tentar trazer os indígenas para também trabalhar nos engenhos de açúcar, assim como já se tinha a mão de obra africana, né? E os bandeirantes, eles foram por muito tempo conhecidos como heróis, né? Tanto é que no Brasil a gente tem várias coisas com o nome de bandeirantes, né? Tem uma TV chamada Bandeirantes, né? A Band, ela tem esse nome em função dos bandeirantes, tá? Em São Paulo, os bandeirantes eles são muito celebrados, né? Na entrada da cidade tem lá um monumento aos bandeirantes, o Palácio do Governador de São Paulo se chama Palácio dos Bandeirantes, né? E por quê? Porque os bandeirantes foram vistos por muito tempo como heróis, mas na verdade eles eram os grandes. Você sabe o que eu poderia falar sobre eles, tá? Os bandeirantes, na verdade, eles eram pessoas que escravizaram os indígenas, tá? E que tinham o objetivo de buscar indígenas mais para o interior do território. E nesse processo de interiorização do território, que eles vão conhecer, por exemplo, algumas partes do território brasileiro que para os portugueses ainda era desconhecido, como Mato Grosso do Sul, Goiás, o território mais mesmo do Brasil, mais ao oeste do litoral, assim, mais para dentro do território brasileiro. Então, esse processo de interiorização vai ser importante para montar aquele território do Brasil todo, porque a gente viu que aquele primeiro mapa das capitanias que eu mostrei para vocês, ele era um mapa basicamente do litoral, né? O Brasil era só o litoral. Então, eles começam um processo de inserir, né, se inserir para dentro do território brasileiro, certo? Então, sempre ver a celebração aos bandeirantes, assim, uma ideia de traço, a gente tem que relativizar isso, tá? Os bandeirantes eram tudo. Eram, na verdade, pessoas que foram muito nocivas e problemáticas, assim, principalmente para as culturas indígenas, certo? Vamos lá, vamos para adiante. Então, nesse processo de os bandeirantes acabam encontrando também as minas de ouro, né? Basicamente, no que hoje a gente conhece por Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, são encontradas, então, as primeiras minas de ouro. E aí os portugueses se enlouqueceram pelo território brasileiro, né? Vieram, tem uma migração imensa, assim, de portugueses para o Brasil, né? De europeus para o Brasil, para tentar, enfim, dominar essa corrida do ouro, né? E a gente vai ter, então, um aumento gigante da população brasileira, assim, processo, né, no século XVII, século XVIII, tá? Então, a gente vai ter aí algum processo de urbanização, tá? A gente vai ter a criação de várias cidades e tal, e a gente vai ver também a consolidação de um mercado mais interno, né, de o Brasil começar a se organizar mais internamente, não só pensando em exportar açúcar, exportar pau-brasil, sei lá, o que fosse, né? O Brasil começa a tentar a viver mais internamente, porque para que houvesse, por exemplo, a extração de ouro, precisava-se ter mecanismos, né, tipo alimentação, uma série de transportes, enfim, para poder, né, conseguir estruturar esse mercado. E aí a coroa portuguesa também começa a ganhar muito dinheiro, né, com o tal do quinto real, né, que era uma fiscalização, um imposto que foi criado sobre o ouro, porque o Brasil via as suas riquezas indo embora e a coroa queria de alguma forma lucrar com isso também. E aí eles criaram esse imposto, né, que tudo que for extraído
que uma parte, 20%, né, do que fosse extraído, tinha que ir para a coroa portuguesa, tá? E nesse processo a gente vai ver o enriquecimento da coroa portuguesa, do governador-geral do Brasil, certo? Ok, sobre o ciclo do ouro é mais ou menos isso. Tá? Mas agora a gente precisa falar sobre a principal questão assim da história do Brasil nesses primeiros anos, né? E talvez a principal questão da história do Brasil em geral, tá? Que é o processo de escravidão, tá? A escravidão no Brasil, gente, ela sempre foi uma forma de trabalho, tá? Sempre foi utilizada desde o início da chegada dos portugueses, porque como eu falei para vocês, os portugueses eram primeiro que Portugal é um país muito pequeno, não teria tanta gente para vir para o Brasil, e eles precisavam da mão de obra escrava para poder, de alguma forma, conseguir ocupar esse território, porque eles eram muito inferiores ao território. E a primeira forma de tentar fazer a escravidão da mão de obra qual é que é a grande questão aí, né? Logo no início, então, a gente vai ter escravidão indígena, né? E como é que os portugueses conseguem capturar escravos pensando naqueles dados que eu dei para vocês de que tinham muito mais indígenas do que portugueses, né? Os portugueses conseguem perceber que, apesar de eles chamarem no Brasil todos os indígenas de índios, né? E parecer que são tudo uma mesma coisa, eles perceberam logo de cara que existiam tribos, que existiam aldeias diferentes, né, civilizações diferentes e culturas diferentes no território brasileiro. E algumas dessas culturas, elas eram favoráveis, elas, de alguma forma, não se importavam. E essas tribos, mesmo antes da chegada dos portugueses, elas já tinham conflitos internos entre elas, né? E os portugueses perceberam esses conflitos e começaram a, de alguma forma, minar esses conflitos, né? Então, os portugueses lá começavam a, por exemplo, perceberam que tinha uma tribo Guarani que tinha um conflito com uma tribo Caigangue. O que ele vai fazer? Vai ajudar os Guaranis a derrotarem os Caigangues. Né, e isso favorecia, então, os portugueses que iam acabando com alguma... E aí os guaranis entregavam os caigangues como escravos, por exemplo, para os portugueses. Tá? Então, os portugueses foram nesse processo. E é assim que eles conseguem dominar o território brasileiro. Então, quando a gente pensa assim, por que os portugueses conseguiram dominar o Brasil? Primeiro, pelo tamanho, né, e pela diversidade de povos indígenas que tinham aqui. Então, a gente nunca pode falar, os indígenas brasileiros como se fossem uma coisa só. Eles eram mais de 200 povos, que tinham mais de 200 línguas, uma infinidade de culturas. Então, eles não se entendiam todos como uma coisa só e não entendiam assim, nós vamos nos unir todos e vamos lutar contra os portugueses. Não, porque eles tinham diferenças entre eles. Então, como é que eles vão se unir entre eles se eles tinham uma diferença histórica de centenas, milhares de anos e para lutar contra o inimigo comum? Eles não estavam percebendo que os portugueses eram o inimigo comum. Demorou para eles se darem por conta disso, tá? Beleza. Então, olha só, percebam o seguinte, em 1574, ou seja, 70 e poucos anos depois da chegada dos portugueses, 93%, ou seja, quase 100% dos escravos que tinham no Brasil, eles eram indígenas. Só que em 1638, ou seja, quase menos de 100 anos depois, esse número era praticamente zero. Não existiam mais escravos indígenas. E aí ficam algumas questões. Por quê? Né? Primeiro, porque há uma proibição oficial, né, os portugueses proibiram a escravidão indígena em 1570, por conta de uma pressão da igreja. Tá? A igreja pressionou isso porque os jesuítas, enfim, eles queriam a conversão dos indígenas, né? Queriam que os indígenas se tornassem católicos. E aí não fazia muito sentido para o discurso religioso escravizar alguém que também fosse católico, né? Então, para ajustar esses problemas, eles acabaram pressionando a coroa portuguesa para não mais permitir a escravidão indígena. Só que essa proibição, na prática, ela nunca foi muito fiscalizada, sabe? Uma lei, assim, que não ia muito para frente, assim, porque como o território era tão grande, tão distante, não tinha muita fiscalização com relação a isso e continuou existindo a escravidão indígena praticamente até o fim da escravidão. E aí, gente,
Por que que a escravidão indígena, então, lá, apenas 100 e pouquinhos anos depois da chegada dos portugueses, praticamente não existia mais no Brasil? Por alguns motivos. Primeiro, os indígenas eles não tinham os mesmos hábitos de trabalho que os europeus tinham. Tá? O trabalho para os indígenas ele era concebido de uma forma completamente diferente. O trabalho para os indígenas ele era somente para a subsistência. Eles não precisavam acumular riquezas. Eles precisavam produzir o suficiente para sobreviver. E isso, de alguma forma, assim, não fazia sentido, por exemplo, para os portugueses, porque que os indígenas não queriam, não trabalhavam tanto quanto eles achavam que tinham que se trabalhar. Então, isso gerava uma série de conflitos entre indígenas e portugueses. Tá? Depois, doenças e fugas. Aqui é uma questão importante. Tá? A gente vai ver que os indígenas foram praticamente dizimados no território brasileiro, e não só pela violência física, pelo confronto físico entre portugueses e indígenas, mas também pela disseminação, vamos dizer assim, intencional ou não, mas a disseminação de doenças pelos portugueses, porque os portugueses tinham uma série de anticorpos, as doenças não tinham. Então, os portugueses começaram a fazer o quê? Poluir alguns rios, né, de alguma forma, ou de forma intencional. Perceberam que os indígenas não tinham alguns anticorpos e que isso iria, né, aos poucos, dizimando a população indígena. Tá? Então, a gente vai ver que a principal causa de morte de indígenas nem é por confronto armado, por guerra, enfim, é por doença. Tá? E os indígenas também, por não serem tão adaptados ao trabalho e por conhecerem o território brasileiro, por conhecerem as matas, enfim, dominarem o território brasileiro, eles fugiam. E os portugueses não conseguiam encontrar os indígenas, era difícil, né, porque eles conheciam o território. Então, eles eram escravizados, eles conseguiam fugir, né, porque eles conheciam o território, eles sabiam por onde fugir, por onde eles não iriam encontrá-los. Então, era difícil escravizar os indígenas para os portugueses. Outra questão que ajudou ao fracasso da escravidão indígena é também a questão das guerras de conquista. Porque para conseguir escravos indígenas, eles tinham que guerrear, ajudar outras tribos para entrar em guerra, e isso um custo e uma dificuldade muito grande de conseguir escravos indígenas. Mas o principal motivo, gente, é pela inexistência de um mercado organizado de escravos. Tá? E o que é esse tal mercado organizado de escravos? É o que se tinha, por exemplo, para conseguir escravos africanos. Para conseguir escravos africanos era muito fácil. Os portugueses só precisavam passar na África e negociar com os comerciantes e comprar escravos. Então eles não precisavam entrar em guerra, eles não precisavam ajudar outro povo para entrar em guerra. Eles simplesmente compravam escravos. Então era muito mais fácil conseguir escravos africanos. Tá? E também era muito mais lucrativo, porque eles compravam os escravos africanos na África, né, e revendiam no Brasil. Então era um mercado. E aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês dos ciclos econômicos, ela falta justamente isso, que é o principal negócio dos portugueses. Então o principal negócio da coroa portuguesa no Brasil não é o café, não é o açúcar, não é o ouro. É o mercado de escravos, é compra e venda de escravos. Então, a escravidão no Brasil foi o negócio mais lucrativo da história do Brasil. Então, os portugueses eles enriqueceram às custas da compra e venda de escravos. O ouro foi importante? Foi. O açúcar foi importante? Foi. Mas nada foi mais importante do que os escravos, a compra e venda de escravos para os portugueses. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender, que o mercado de escravos ajudou os portugueses a lucrarem e lucrarem muito, certo? E aí, os indígenas foram substituídos justamente pelos africanos. E por quê? Porque os africanos já eram mais adaptados ao modelo de trabalho dos europeus. Então, era mais fácil os africanos entenderem as formas de trabalho, as formas de cultivo, os instrumentos que eram utilizados pelos portugueses. Para os indígenas terem esse entendimento, certo? O que mais que a gente pode dizer?
a questão importante, né, que é a existência do mercado estruturado de escravos. Então, para conseguir um escravo africano para os portugueses, acabava sendo muito mais prático e fácil do que necessariamente conseguir um escravo indígena. Então, isso fez a transição da mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava africana. Ok? Vamos ver o que mais que nós podemos falar. Aqui tem uma questão importante, tá, gente? E com isso, assim, eu gostaria de encerrar nossa aula de hoje. Depois, na próxima aula, a gente vai concluir esse assunto, tá? Mas é importantíssimo a gente entender essa frase do Padre Antônio Vieira lá em 1648, tá? Ou seja, quase 400 anos aí atrás, o Padre Antônio Vieira falou essa frase, tá? Primeiro, ele diz que sem Angola não há negros, e sem negros não há Pernambuco. E, na verdade, sem negros não haveria o Brasil, tá? Sem a escravidão não haveria o Brasil da forma como ele é hoje, né? Então, a gente precisa entender que a escravidão, ela formou o Brasil, existe em e essa escravidão produziu e produz consequências na nossa sociedade até hoje, tá? A forma como os escravos foram tratados, basta a gente ter uma questão numérica aqui. O Brasil passou de 1500 até 1888, ou seja, 388 anos, permitindo a escravidão, tá? E só fazem 140 e poucos anos, 130 e poucos anos que acabou a escravidão. Então, o Brasil está mais tempo permitindo do que proibindo a escravidão. E isso produz marcas na nossa sociedade até hoje. E aí as marcas a gente conhece e sabe muito bem. São o racismo, o preconceito, a desigualdade social, que faz com que pessoas negras tenham muito mais dificuldades na sua vida, financeiras e das mais diversas dificuldades do que pessoas que não são negras, né, pessoas brancas. Então, o Brasil precisa lidar com esse passado, precisa falar sobre esse passado de escravidão e a gente precisa discutir essas questões para entender a história do Brasil. Sem falar sobre a escravidão, a gente não está falando sobre a história do Brasil, a gente pode estar falando sobre a história, sei lá, de qualquer outro país, mas não do Brasil, certo? Galera, alguma questão, algo que vocês gostariam de comentar também, assim, sobre essas questões todas que a gente falou? Eu sei que é muita coisa, eu não gosto de ficar falando tanto tempo, mas eu sei que é muito conteúdo, então, para tentar dar disso, eu acabo tendo que falar bastante, tá? Mas alguma questão, vocês têm algo para acrescentar? Ou para questionar, enfim, também? Não, o pessoal está mandando corações. Corações e mãozinhas para baixo, tá? Galera, olha só, com relação à aula, tá? Nós não conseguimos concluir todo o conteúdo de hoje, tá? Aí na próxima aula a gente retoma essa questão aqui sobre a questão da escravidão, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre como é que era a escravidão no Brasil e tal. E daí depois a gente vai seguir também trazendo algumas questões para a gente discutir sobre esse assunto, tá? Eu agradeço muito, muito, muito a presença, enfim, a companhia de vocês também, né? E peço desculpas também se alguma coisa não saiu como fosse o planejado, tá? Às vezes por ter que falar um pouco rápido, enfim. Mas qualquer dúvida também a gente vai estar disponível, tá? Podem me mandar mensagem, podem perguntar alguma coisa lá no grupo, que eu ajudo também, se tiverem alguma dúvida, tá? Eu vou publicar depois a aula ali, os slides, enfim, para vocês terem um material de estudos, tá? E, enfim, é isso, tá, gente? Agradeço muito pela companhia, desejo a todos uma boa aula aí. Vocês têm aula de quê agora? De biologia, eu acho que é, né? Tinha visto lá no grupo, geografia, não lembro agora. Mas, enfim, agradeço a todos, de português, na verdade. E, então, agradeço pela companhia, e não sei se a prof ou o prof de português já está aí. Pode assumir. Tá, eu vou parar aqui a gravação, daí para a gente ter as aulas separadas, né?